Na programação, é muito comum criar uma variável usando outra variável. Então, presta atenção, se você já tem uma variável no seu programa, você pode usar ela na definição de outras. É isso que ele está te mostrando. Então, você criou uma variável days, dias, com valor 2. Na hora de criar a outra variável cujo nome é horas, hours, ela pode receber o valor assim, ó, days vezes 24. Então, por exemplo, vai ser o valor que estava armazenado em days, 2, vezes o número 24. Então, nesse caso, 48 horas, né? Então, vamos lá. O código acima converte 2 dias em 48 horas, exatamente o que eu expliquei. 1 minuto tem 60 segundos. Como você converteria minutos em segundos? Se você já criou a variável minutos, que é igual a 35, essa variável segundos agora vai ser o quê? A gente vai usar o valor da variável minutos vezes 60, não é isso? Primeira opçãozinha aqui. Não se assuste com a quantidade de texto, eu estou aqui justamente para facilitar esse processo, tá bom, gente? Bom, nesse desafio você usará o operador EE, sabe esse E comercial, né? Você vai entender para que ele serve você usar esse operador aqui na programação. Neste desafio você usará o operador EE para combinar duas verificações, ou seja, lembra do if, gente? Que a gente fazia uma comparação, se uma coisa era igual a outra? Você vai descobrir que agora a gente pode fazer várias comparações dentro de um mesmo if, ou seja, agora, gente, é tipo um if assim mais rigoroso, mais exigente, tá, gente? Para entrar nesse if aqui, agora todas as comparações têm que dar verdadeiro. Então, olha só, se isso aqui for verdadeiro, ou seja, found key igual a yes, e isso aqui também for verdadeiro, pin number for igual a 10, aí sim que ele entra, tá bom? Se os dois derem verdadeiro, aí ele vai entrar. É isso que ele está explicando aqui. Instruções. Mude esse found key, olha só, ele mesmo está na segunda if statement, ou seja, a gente vai mexer nesse if daqui de baixo, né? Ele só está pedindo para alterar esse yes por no, ou seja, vamos ver aqui o que vai acontecer. Vamos entender o que aconteceu? Olha só, pin number no caso é 10. Por quê? A gente não ele às vezes faz isso, Grasshopper, tá? A gente não estipulou o valor de pin number, ele já vem aqui como se ele tivesse definido anteriormente, tá? Então a variável pin number é 10. E essa variável found key é yes, tá? Então, por que ele escreveu aqui you opened the lock? Vamos entender? Primeiro if compara o seguinte, found key igual a yes, a gente está vendo aqui que sim, né? Então deu verdadeiro. Pin number é igual a 10, sim, deu verdadeiro. Então ele entrou aqui e printou isso, you opened the lock. O segundo if, vamos ver se ele dá verdadeiro. Found key é igual a no, já não é, tá vendo, gente? É yes. Então ele nem vai para a próxima comparação, ele nem leu isso aqui. Ele já vê que deu falso e nem entrou aqui dentro para poder escrever essa frase. Foi isso que aconteceu. Vamos lá, escreva os números. Neste desafio você usará mais operadores, como o operador maior e menor também, tá bom? Maior que, menor que. A gente está já acostumado na matemática, né, gente? Então vamos lá. Ele está pedindo para você atualizar a segunda if statement, a segunda estrutura condicional, se, para verificar se x é maior que 10 ou y é maior que 10. Preste atenção que ele está mostrando também esse outro sinal aqui, que são duas barras em pé, né? Essas barrinhas aqui, que quer dizer ou. Então, olha só, presta atenção, diferente do e, que a gente já viu na última situação, o ou funciona diferente. O ou, basta que uma dessas comparações dê verdadeiro para que eu entre aqui. Né? É o mesmo significado, na verdade, do português mesmo, né, gente? Então, por exemplo, se este for verdadeiro ou este for verdadeiro, ele vai entrar e vai fazer o que está aqui, entendeu? Mas ele está pedindo para a gente alterar, né? Ele está pedindo para xx for maior que, em vez de 1, 10, vamos lá, e y for maior também que 10. Só isso, né? Vamos dar um play e já vai ser o que ele pediu, mas tenta entender, gente. O ou, ele funciona diferente do e. O e tem que ser tudo verdadeiro e o ou basta que uma das comparações ali dentro do if seja verdadeira. Vamos lá. Nesse desafio, será usado um laço for.
for. Isso, gente, olha só, estamos aqui diante de um novo conceito. Então você já aprendeu muita coisa. Repara que até aqui, gente, tudo isso são conceitos assim super importantes da programação, da ciência da computação para qualquer linguagem, da lógica de programação para qualquer linguagem. Então você aprendeu o que são variáveis numéricas, variáveis string, o que são variáveis, o que são estruturas condicionais como if, o que são operadores matemáticos e de comparação como e ou. E agora você vai entender o que é esse tal do laço for. Quer dizer o seguinte, é uma estrutura de repetição apenas. A gente usa um for em várias linguagens assim, para quando a gente quer fazer várias vezes o código que a gente vai botar aqui dentro, tá? Diferente do if. O if, a gente fez uma comparação, né? Se alguma coisa for verdadeira, faça aquilo, mas vai fazer aquilo uma vez. Uma vez. A comparação é feita uma vez, né? Só que o for não. O for, ele vai sempre repetir coisas, né? Então, vamos lá. E ele está dizendo justamente isso, né? Para imprimir cada letra de uma string. Ou seja, a gente vai fazer várias vezes a mesma coisa. Que coisa é essa? Imprimir a letra de uma string. Linha por linha. O laço for off, ou seja, a gente vai usar o for e dentro do parênteses a gente vai usar off, né? Você vai ver aqui. Ele faz o quê? Permite que você repita o mesmo bloco de código várias vezes. Por exemplo, for, aí a gente vai escrever dentro var element. Percebe que ele está como se ele estivesse declarando uma variável e dando a ela o nome element. Poderia botar qualquer coisa. Aqui no exemplo, por exemplo, ele bota letter. For, variável letter. Of quer dizer em inglês de grasshopper, ou seja, gente, grasshopper é um texto com várias letras, né? Ele entende quando você escreve isso aqui, que essa variável, seja lá o que você escrever aqui, não precisa ser letter, você poderia botar x, vou botar x, tá? For x, qualquer número aqui, que vai ser uma variável, de grasshopper, aí aqui dentro eu vou pedir ele para... aí ele está explicando aqui, ó, executaria o código dentro das chaves 5 vezes, ou seja, se fosse element, né? Se fosse hello, porque tem 5 letras. Então, ele vai repetir o número de letras que tiver em grasshopper. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, né? É isso mesmo? É 10? Acho que é, né? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. Então, o que eu puser aqui, gente, qualquer coisa, se eu puser, por exemplo, vamos botar uma coisa errada aqui, ó, print 1, tá? E aí eu vou executar esse código. Ele vai printar 1 11 vezes. Por quê? O que ele está fazendo? Aí a gente escreve aqui e dá um nome para essa variável, não importa a princípio isso. Ele vai, para cada uma das letras desse texto, ele vai considerar que é uma vez que eu tenho que repetir. Então, por isso ele está fazendo várias vezes a mesma coisa. Então, isso aqui só serve o seguinte, para ele saber, esse for off quer saber o seguinte, quantos elementos eu tenho nessa segunda coisa que eu estou escrevendo aqui, né? E esse número de elementos vai ser o número de letras dessa string, só isso. Então, se eu puder uma string menor, ele vai repetir o número de letras, menos vezes, entendeu? O que ele quer aqui? Que eu imprima, na verdade, em vez de várias vezes 1, né? Cada letra dessa string. Poxa, então como é que eu vou fazer para, em vez de printar o 1 ou qualquer texto, que se eu botar qualquer texto aqui, ele vai repetir sempre o mesmo texto, né? Ah lá, FG. Não é isso que eu quero. Em vez de botar um texto definido, eu vou botar essa variável aqui. Então, olha que mágica. Print x. Ele vai saber que x é cada um destes elementos dessa string, ou seja, cada um dessas letras. Na primeira vez que ele entrar aqui, for x of grasshopper, da primeira vez que ele entrar aqui para printar o x vai ter o valor de g, que é o primeiro elemento. Depois que ele printar o g, ele volta aqui para cima e x vai ter um novo valor, r dessa vez. E por isso que ele vai printar depois o valor r. Na terceira vez que ele repete, x tem um novo valor. Então, repare que essa variável que eu estou criando aqui dentro, ela vai ter, cada vez que eu for repetindo, um valor diferente, dependendo do que eu puser aqui como lista de opções. Então, tudo que ele quer é isso, ó, gente. É exatamente que você faça isso.
Por que deu errado? Vamos ver aqui o que deu errado. Adicione uma função print dentro da laço for. Insira a variável de laço letter. Eu não podia fazer o que eu fiz aqui de chamar de x. Ele insiste que seja o texto dele, letter. Então, beleza. É a mesma coisa, tá, gente? Faz diferença nenhuma, mas o Grasshopper, o íris mais comprido. Neste desafio, você usará o laço for de novo. Então, uma estrutura de repetição, for of, né, como a gente usou, para repetir uma array, um conjunto, uma lista, né, de opções, de cores e criar um padrão arco-íris. Então, ele botou, olha só, isso aqui, a gente já sabe o que é. Botou colchete, gente, você já sabe, é um array, é um conjunto de valores. Nesse caso, um conjunto de nomes de cores, red, orange, yellow, green, blue, índigo, né, e violet. Beleza. Então, a gente tem um array. Percebe o seguinte, no último desafio, a gente usou o for of, né, criando uma variável que era letter, agora ele já fez com x, exatamente como eu tinha dado o exemplo. E na segunda parte, em vez de escrever um texto, eu estou escrevendo um array. É isso mesmo, você pode usar um texto, uma lista, tanto faz. Se tiver um conjunto de elementos, como uma string como um texto ele vai entender que cada vez que eu repetir, o x vai ter um valor desses aqui diferente, tá? E aí, ele vai executar o que está dentro dessas chaves aqui, tá? Então, ele vai drawbox x, ou seja, 2 vezes a mesma caixa, mas eu preciso acrescentar mais uma drawbox, ó, sem ler aqui, eu já sei que ele vai pedir aqui, ó. Drawbox x de novo, porque são 3 em uma linha, né? E depois eu vou pular para outra linha. É isso que ele está falando aqui, tá? Adicione a função newLine após a terceira função drawbox. E aí, gente, acho que acabou, né? Acabou, é só isso que ele quer, tá? Entendeu? Se não entendeu, volta aqui o vídeo, dá pausa, reflita sobre o assunto. Vamos lá. Decodificador de imagens. Repara o seguinte, tá, gente? Se você tá com preguiça, quer saber quanto que falta, quer continuar amanhã, pausar o vídeo, dá uma olhada aqui. Se você clicar em projetos, você vê exatamente quantos passos falta pra gente acabar, tá bom? Nesse desafio, você usará uma estrutura condicional if dentro de um laço for. Então é isso mesmo. A gente já tinha visto em outro exemplo que você pode usar um if dentro de um if. Agora você vai ver que a gente pode usar um if dentro de um for. Ou seja, a gente está usando o for para quê? Para repetir várias vezes alguma coisa. Nesse caso, o que é alguma coisa? Uma pergunta, uma comparação, como é o caso do if, né? Que a gente viu. O que ele quer? Atualize a função drawboxes para usar a variável de laço letter. Então, em vez de usar o texto a gente vai usar a variável letter. Tudo bem? Então, é só isso mesmo? Tá, então, vamos lá. Dei play aqui, provavelmente já é isso que ele queria. Mas tenta entender o que está acontecendo aqui, gente. Está acontecendo um for, e que vai repetir aqui, quantas vezes, hein? Quantas vezes ele vai repetir isso daqui? Esse for. Então, ele vai repetir. Na verdade, não dá para eu fazer essa comparação para você, porque o Grasshopper tem dessas coisas. O que ele botou aqui é um negócio, como se fosse uma outra variável que ele tinha, teoricamente, supostamente criou antes, imagem. Então, você não tem como ver o número de elementos que tem imagem. Repara, gente, não é uma string, não é um texto, porque não está entre aspas. Também não é um array, porque não tem colchetes. Isso é simplesmente, ele botou img, é tipo assim, engole aí, imagem é um elemento com vários itens, então ele repete várias vezes aqui, e a gente não tem como ver o número de elementos de imagens. É como se antes ele tivesse var imagem aqui em cima, mas a gente não está vendo, e essa imagem, essa variável, tem um certo número de elementos que ele está repetindo aqui, entendeu? Se não entendeu, bota nos comentários e eu te explico melhor. O que isso vai fazer? O que esse código vai fazer? For, var, ele já sabe que ele está criando uma variável que vai ter cada hora um valor diferente. Que valor diferente? Cada um desses aqui, desse array, né? Nesse caso é um array. E ela vai simplesmente printar esses números, né? Então vai printar os mesmos números na mesma ordem. Aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 0, 1. Neste desafio, você usará um laço for clássico para repetir o código um certo número de vezes.
Então atualize os parênteses, o que está dentro dos parênteses ali do laço for clássico, que a gente já está vendo aqui algumas questões, né, alguns níveis, para continuar o laço até que i seja igual a 10, tá bom? Então repara o seguinte, agora o for ele vai funcionar de um jeito diferente. Repara o seguinte, não é o for off, não é o for off. Como é que funcionava o tal do for e com um off dentro aqui, né? A gente criava uma variável, e aqui a gente vai criar também uma variável, mas vai ser de um jeito diferente. E ele percorria os itens de uma lista de itens. Agora o for vai funcionar de um jeito diferente. Olha, eu quero que ele... Isso serve para quando você quer que ele repita um determinado número de vezes, assim, e você simplesmente pode fazer desse jeito aqui, olha só. Vou criar uma variável qualquer, vou dar um nome para ela, e ela vai começar com o valor 0, tá bom? E eu quero... Aí, repara que eu usei esse ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é para dividir as informações aqui mesmo. Então, no primeiro bloco, antes aqui do ponto e vírgula, eu estou apenas criando uma variável e dando um valor inicial para ela. No segundo bloco, eu estou dizendo até onde eu quero que ela vá. Então, eu posso botar aqui igual a 30, igual a 93. Ele está botando menor que 3. Você também pode botar até que ela seja menor que 3. E a cada vez que eu repetir, aqui eu vou botar nessa última parte como que eu quero alterar esse i. Eu posso ir multiplicando de 2 em 2, posso ir diminuindo de 1 em 1, posso ir aumentando de 3 em 3. O que ele está fazendo? Isso aqui a gente já sabe, né? Ele está atualizando o valor da variável i dessa forma. Agora o valor de i vai ser i mais 1. Ou seja, gente, o que esse for vai fazer? Ele cria uma variável com valor inicial de 0. A cada vez que o for repete o processo aqui, essa variável é atualizada. Como que ela é atualizada? Vai crescendo de 1 em 1. Então ela é 0, na próxima vez ela é 1, na próxima vez ela é 2, na próxima vez ela é 3. Só que isso só vai se repetir até esse limite, que i seja menor que 3. Ou seja, ela só vai se repetir isso quantas vezes? Uma, né? Depois ela vai atualizar o i para 1, aí repete de novo. Depois vai atualizar o i para 2, repete de novo. Quando atualizar o i para 3, já isso aqui já não vai respeitar, né? Não vai ser 3, não é menor que 3. Então ela só vai repetir, na verdade, quantas vezes? Ela só repete enquanto isso aqui for verdade. Isso aqui é uma comparação, gente, né? Y menor que 3 é uma comparação, que nem a do if. Então, enquanto isso for verdade, ele está repetindo. Só vai ser verdade durante... Vamos botar executar aqui para você entender o que está acontecendo. Ah, não, ele está printando hello, né? Então nunca vai mudar. O que ele quer aqui é que eu printe o i. Então eu vou dar aqui o play. E olha o que está acontecendo. Ele está printando. Na primeira vez, o i é igual a 0, que foi o primeiro valor que a gente botou. Na segunda vez, ele atualizou. O i vai ser igual a 0 mais 1, que é 1. Na segunda vez, 1 mais 1, que é 2. Na terceira vez, ele já não vai mais para frente e para. Por quê? 3, né? Não vai ser menor que 3. E o que ele está pedindo aqui mude o argumento, ou seja, o que está dentro do parênteses, na função print, aqui dentro, para usar a variável de laço i em vez de hello. Exatamente o que eu já fiz aqui, né? Não sei por que pode estar dando errado. Vamos ver aqui. Ah, tá. Ele está pedindo para mudar essa comparação. Em vez de 3, a gente vai botar 10. Tá vendo o que ele está pedindo aqui, ó? Para continuar o laço até que i seja 10. Ou seja, igual a 10, hein? Seja igual a 10, não menor. Então, eu vou mudar aqui e vou botar um igual. Espera aí. Ah, não. Então, se o 10 está valendo... Olha, repara o que vai acontecer. Vocês vão ver aqui o que vai acontecer. Ele só vai repetir enquanto i for menor que 10. É isso que ele está... Bom, o enunciado está mal escrito, né? Para continuar o laço até que i seja, na verdade, menor que 10 e não igual a 10, né? Até que ele parou aqui no 9, por isso que eu achei estranho. Vamos continuar, gente, tudo bem. Vamos lá, feliz ano novo. Altere a variável de laço i, ou seja, essa variável aqui, a gente pode também chamar a variável de laço, para conter o valor 10 em vez de 1. Então, em vez de 1, vamos botar 10 logo. Se ele está pedindo para alterar, vamos alterar logo. Mude o teste. O teste é o que está no segundo bloco aqui, ó, entre os pontos, esse sinal de ponto e vírgula, que é o delimitador, né, gente? O teste,
para continuar o laço enquanto i for maior que 0. Então, olha só, eu vou mudar isso aqui, não é menor que 11, ele está pedindo para eu alterar. Maior que um número 0. Clica em número e bota 0, tá bom? O que mais ele está pedindo? Mude a atualização para diminuir o valor de i em 1 a cada laço. Então, repare, ele está aumentando o valor de 1 a cada laço. Eu quero que ele diminua. Então, é menos, né? O novo valor de i a cada repetição vai ser o valor anterior menos 1. É isso, viu? É uma contagem regressiva e feliz ano novo, tá pronto. Vamos para o próximo. Bom, explicaçãozinha. Lembre-se que o laço for clássico, ou seja, esse laço de repetição que a gente está usando aqui há alguns exemplos, ele tem 3 partes. Pera aí, o laço for clássico, ou seja, não é o laço for off que a gente estava vendo. Então, essas 3 partes são essas 3 partes entre o ponto e vírgula, gente. Na primeira, o que ele está explicando é o que eu já expliquei para vocês. Na primeira, a gente declara uma variável. Na segunda, a gente bota uma comparação ou um teste, né? Então, enquanto aquilo for verdadeiro, o laço vai se repetir. E na terceira, a gente bota como que essa variável de laço, i, no caso, ela vai sendo alterada ao longo da repetição. Então, eu tenho que atualizá-la de alguma forma, ou acrescentar 1, diminuir 1, e por aí vai. Qual será a saída desse código? O que esse código vai fazer? Vamos lá, está criando uma variável i que começa com valor 0. Vai repetir até que ela seja menor que 5. E ela cresce de 1 em 1. Ou seja, ele vai variar de 0 a 4, que é o último número menor que 5. Então, última opção. Vamos lá, galera. Então, gerador de nomes de banda. Olha o desafio aqui. Nesse desafio, você usará o laço dentro de outro laço. A gente já fez isso com o if e vai fazer isso agora com o for. Um for dentro de um for, né? Então, para ajudar a gerar novas ideias de nomes de banda, isso se chama usar um laço aninhado. Um laço dentro do outro também pode ser chamado um laço aninhado. Ajude a gerar novas ideias de nomes de banda combinando 2 arrays. Então, olha só o que vai acontecer. A gente está usando o for off. Então, é aquele for que a gente usou antes, que é o seguinte. Basta duas coisas. Uma antes do off e outra depois do off. E depois do off, eu boto, em geral, uma estrutura com vários elementos. Pode ser um array, pode ser uma string. Como nesse caso é um array, o que ele vai percorrer são os diferentes elementos aqui dentro, que eu posso botar várias strings, né? Ele botou raging, né? O que eu posso botar aqui agora? Adicione 2 strings ao primeiro array. Ou seja, ele está pedindo para eu botar aqui 2 novas strings. Vamos lá, happy. E na terceira, hungry. Vamos lá, hungry. Ok. E agora, o que vai acontecer, gente? Esse for, repara o seguinte, a estrutura dele começa aqui nessas chaves. E todo esse outro for aqui está dentro desse aqui. Então, o que ele vai fazer na prática? Ele vai repetir, né? Para cada um desses itens aqui, desse primeiro array que eu criei, para raging, happy e hungry, ele vai repetir alguma coisa. Só que dentro disso, dentro dessa alguma coisa aqui, está também uma repetição. E essa repetição, ele pede já para eu botar outras 2 opções aqui também. Olha só, vamos botar 2 outras strings aqui dentro, que nem ele pediu. Squids e twins. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vai acontecer que é o seguinte, a cada vez que ele repetir, então olha só, na primeira vez que ele for executar aqui o código, essa variável que ele chamou de adj, que quer dizer adjetivo, né? Happy é feliz, é um adjetivo, ela vai ter um valor desse. Então na primeira vez vai ter esse valor aqui, ó, raging, tá bom? Gravem isso, na primeira vez, raging. O que ele vai fazer aqui dentro? Vai repetir 3 vezes alguma coisa. E para a cada vez que ele repetir aqui, essa variável noun, que é nome, vai ter um valor. Na primeira vez, pharmacists, depois squids, depois twins, tá bom? E o que ele vai executar de fato? Nesse for agora, ele botou uma ação.
uma ação, digamos assim, final que a gente vai ver, que é escreva o valor de adjetivo, que é aquela variável aqui do laço de fora, e concatene, né, misture isso com a segunda variável, noun. Ou seja, o que ele vai fazer na prática? Ele vai pegar raging, que foi a primeira vez que ele repetiu, e vai repetir 3 vezes aqui, raging, pharmacists, raging, squids, raging, twins, e vai escrever essas 3 opções. Eu já dei play para você ver aqui e a gente mostrar. Já deu certo, mas vamos explicar de novo. Olha só o que aconteceu. Para cada um, o que ele está dizendo é o seguinte, repita para cada um desses, tá? Mas o que ele vai repetir para cada um desses? Uma outra repetição, ou seja, para o raging, repita de novo, 3 vezes aqui, ó, cada uma com um valor diferente. Então, para raging, ele vai aqui repetir 3 vezes. E a cada vez, esse for de dentro vai fazer a variável noun, ou seja, a variável nome, ter um valor diferente. Então, na prática, você vai ver todas as combinações desses aqui com esses aqui, tá? Tá muito difícil? Volta 500 mil vezes ou dá um stop e reflita sobre o assunto. Vamos lá, uma perguntinha. Um for dentro de um for. A gente já viu o que isso faz, galera. Ele combina valores. Para primeiro dancing aqui, ele vai repetir as 3 opções. Para o segundo aqui, jumping, ele vai repetir as 3 opções. Para o terceiro, ele vai repetir as 3 opções. É exatamente o que aconteceu no exercício anterior. Ou seja, na ordem, né? Dancing brother, dancing mother, dancing father. Então, primeiro ele repete tudo para dancing, depois tudo para jumping, depois tudo para string, para singing, tá bom? Então, a segunda opção aqui, fechou. Cores personalizadas. Isso é muito legal porque também existem várias linguagens de programação, tá bom? Neste desafio, você editará as propriedades de um objeto. Entenda, tá, gente? Por enquanto, objeto como se fosse igual a variável. Não é exatamente, é uma outra natureza de coisa aqui na programação. Mas repara, é como se fosse a mesma coisa. É uma entidade, var, ele está criando como se fosse var, tá vendo? Objeto, variável. E está dando um nome. Some custom color. Poderia dar qualquer nome, tá bom? Cores legais, qualquer coisa. E olha só o que ele está fazendo aqui dentro. Dessa vez, repara, ele não está usando colchetes. Então não é um array. Isso aqui não é um array. Ele não está usando aspas. Então isso aqui não é uma string. E também não é um número qualquer. Então não é um número, é uma coisa nova. Ele está usando o símbolo de chaves. Tá? Quando a gente cria vários valores aqui separados por vírgula, né? Com chaves, na verdade a gente está criando como se fosse uma entidade que possui várias propriedades. Então, olha só. É como se eu tivesse o seguinte. Imagina que uma pessoa, né? Uma pessoa, ela é uma entidade que tem várias propriedades. Cor de pele, cor de cabelo, cor do olho, idioma, né? A gente poderia pensar em várias propriedades para esse tipo de objeto pessoa. Aqui ele está criando um tipo de objeto, some custom color. Ele poderia dar qualquer nome. E ele inventou essas propriedades. Uma propriedade vai ser quantidade de vermelho. Ele escreveu red. Na outra propriedade vai ser quantidade de verde. E na outra propriedade, quantidade de azul. E o que essas propriedades armazenam? Ou seja, o que elas são? Na verdade, números. É como se eu tivesse assim, se eu tivesse botado aqui pessoa, eu poderia botar aqui, por exemplo, altura, né? Peso, tá certo? Idade, são variáveis numéricas. Então, olha só, em vez de armazenar variáveis numéricas de uma pessoa, ele está fazendo isso para uma cor, que é composta por quantidade de vermelho, quantidade de verde e quantidade de azul. E isso é um código interessante. Você sabia disso? Toda cor pode ser referenciada por 3 números, RGB, é um código isso. Red, Green e Blue. Todas as coisas que existem aqui no computador, elas podem ser representadas por uma quantidade de vermelho, verde e azul que se mistura em cada pixel, né? Em cada partezinha da minha tela. Então vamos ver aqui na prática o que ele está querendo fazer, né? Ele vai desenhar uma caixa com essa cor. Só que essa cor tem uma mistura, né? Por exemplo, se eu puser, eu nem sei o que ele está pedindo, eu vou dar aqui, ó, 0 e 0 no green e no blue e deixar só o 255 no red, vai sair uma caixa vermelha. Se eu fizer 0 no vermelho
e, sei lá, 100 no green, vou botar aqui 100 no green, olha só, você pode brincar para aprender como funciona. Vai sair um verde de uma cor. Se eu puser, sei lá, 200 no green, vai sair um outro verde, mas de outra cor, uma outra intensidade, você tá vendo? Então, esse RGB são números entre 0 e 255, tá? Isso é um aprendizado legal, porque funciona assim em várias linguagens de programação. O que ele está pedindo é para você atualizar a propriedade green para 0. Então, vamos fazer o que ele está mandando, né? 0. A blue para 255. 255. Se eu não me engano, aqui no red tinha 255, então repara que tem que deixar o que estava no início, né? Que senão ele vai reclamar. Pronto. Acabou. Entendeu o que funcionou aqui, o que aconteceu? Se não entendeu, bota no comentário e eu explico melhor, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Crie um nome para você mesmo. Legal. Então ele está querendo aqui também um novo objeto que ele está chamando de nome. E esse objeto tem o first, o middle e agora ele vai pedir para a gente botar o last name. Então vamos criar uma nova propriedade chamada last, que vai ser o último nome. E aí você vai escolher o valor dessa propriedade para esse objeto chamado name, tá bom? Então eu vou botar aqui o texto, uma string, né? Martin Luther, já tive uma ideia, vamos botar King. Vai ficar bonito, vai combinar, Martin Luther King. Aí você dá play aqui, pronto. Deu ruim, viu? Vamos ver o que aconteceu. Ele está pedindo para você adicione uma propriedade last dentro do objeto name e adicione uma string com o valor. Beleza. Ah, tá. Martin Luther Martin. É porque ele pediu também para você... tá vendo que na hora de printar ele está fazendo name.first. Isso é novidade, né? Isso aqui é bom explicar também. Olha só o que ele está fazendo. Sempre que a gente cria um objeto, e a gente viu que isso aqui é um objeto, por quê? Por quê, Fábio? Bom, porque eu te expliquei, começa com chaves e dentro tem várias propriedades. Como é que eu sei que são propriedades? Porque é esse formatinho. O nome da propriedade, 2 pontos, o valor da propriedade. Separa com vírgula, o nome de outra propriedade, 2 pontos, o valor dessa outra propriedade. Então isso é um objeto. Sempre que eu tenho um objeto, eu posso acessar as propriedades dele dessa forma, objeto ponto sua propriedade. Tá bom? Então o que ele vai escrever? First, depois o middle, e agora a gente tem que mudar aqui para last, beleza? Então, name.last, e aí ele vai escrever o nome certinho como a gente quis, vamos lá. Perguntinha, o que esse código faz? Está criando um objeto com várias propriedades, cuja primeira se chama transmission, tá? Transmissão. Detalhe, o objeto do nome é car, né? É um carro, então são propriedades de um carro. Transmissão, cujo valor é automatic. Doors, cujo valor é 4, ou seja, tem 4 portas. E cor, azul, color, blue. Então repara o seguinte, as propriedades elas podem ser de tipos diferentes. Não precisa ser tudo número ou tudo texto, como a gente estava fazendo até aqui, tá? Então olha só, qual é o valor da propriedade transmission? Ora, a gente já viu aqui, né? É o valor desse texto, automatic. Tom de azul você consegue. Vamos lá, ele está querendo... vamos lá, nesse desafio você verificará uma propriedade objeto como parte de um teste if. Se essa propriedade for maior que 200, então o objeto usado será usado dentro da drawbox. Instruções. Remova a função drawbox, claro, porque agora ela não vai estar mais aqui de graça, ela vai estar dentro de um if, né? Adicione o if. Vamos lá, vamos adicionar o if. Lembra, gente, todo if... Gente, Fábio, eu não lembro. Clica em projeto, volta lá naquele exercício que a gente fez de if para você ver como é que funciona. O if sempre tem uma comparação aqui dentro. Ou várias comparações. Lembra do e e do ou? Então, adicione uma verificação para ver se a quantidade armazenada nessa propriedade blue é maior que 200. Então, como é que eu acesso uma propriedade de um objeto? Eu clico no nome do objeto, ponto, o nome da propriedade. Então, se esse blue for maior, vamos botar aqui, maior que um número 200,
Então, ele vai fazer o que está aqui dentro. O que ele está querendo que faça aqui dentro? Drawbox, desenhe uma caixa dessa cor. Dá o play e é exatamente isso que ele está pedindo. Entendeu, gente? E que este código criará, né, uma caixa de que cor? Lembra que eu expliquei para vocês aqui? Ele está criando uma cor que é 0 no vermelho, 0 no verde e 255 no blue. Então, é uma caixa da cor blue. Outra perguntinha, qual é o valor armazenado na variável sugar? Açúcar. Então, olha só, ele cria a variável açúcar na segunda linha. Então, ignora a primeira, tá? Ignora a primeira. Vamos ler a segunda. Se a gente precisar, a gente lê a primeira. Vamos lá. Criou a variável sugar. O que essa variável sugar recebe? Lembra que uma variável pode receber um texto, um número, um array, né? Pode receber vários tipos de informação. O que ela está recebendo? Teacup.blue. O que isso quer dizer? Opa, se está nesse formatinho nome, ponto, outro nome, deve ser um objeto. Ah, é sim, é o objeto daqui de cima, olha já. Teacup. E o que ele está resgatando? A propriedade blue. O que tem na propriedade blue? Vamos ver? Teacup tem a propriedade red, tem a propriedade green e tem a propriedade blue, com o número 50. Então, açúcar vai ter o número 50. Esse código aqui, já sabemos, um objeto, está misturando aqui quantidade de vermelho, de green e de blue. Qual código desenhará uma caixa apenas se a propriedade azul for maior que 10? Ou seja, se vai fazer uma coisa apenas se, quer dizer que a gente vai ter que usar um if, né? E dentro vai ser justamente essa condição que ele está querendo, se for maior que 10, se o blue for maior que 10. Então, if red, o nome do objeto, .blue, for maior que 10, desenha. Então, essa é a primeira opção aqui. Diga o seu objetivo. Esse primeiro desafio é muito simples para que você se acostume a não ter um código inicial. Olha, é a primeira vez que está tudo em branco aí e a gente vai desenhar do zero. Então, esse é um marco, tá bom? A gente vai fazer o nosso código do zero. O que ele está querendo? Use uma função print para imprimir a string I'm going to climb a mountain. Muito fácil, né? É até estranho, porque é bem mais fácil que outros que a gente já fez. Print a string e escreve o que ele está pedindo. I am going to climb a mountain. Só isso. Agora, vamos ver o que ele está pedindo. Para escalar uma montanha, é preciso ter todos os equipamentos corretos. Né? Tudo bem. Nesse desafio, você criará um objeto chamado My Backpack, minha mochila, tá? E preencherá ele com os equipamentos dentro, tá? Então, ele dá aqui o passo a passo, gente. Olha só, se você seguir essas instruções, gente, o Grasshopper quer te dar o certificado, né? Então, olha só. Crie uma variável chamada My Backpack. Como é que eu faço isso? Var. Qual vai ser o nome? Vamos botar o nome que ele está pedindo. My Backpack. Ok. Criei. Atribua um objeto a essa variável. Ou seja, aqui, como é que eu atribuo, como é que eu digo que essa variável vai ser do tipo objeto? Começando com as chaves, que foi o que a gente viu. Repara que ele já me dá o formatinho aqui de escrever o nome de uma propriedade e outra propriedade, tá bom? Então, dentro de objeto, dê a ela o valor... adicione a propriedade food. Então, o nome da propriedade, da primeira propriedade vai ser food, comida. E atribua a ela dentro, né? Dê a ela o valor bananas. Então, olha só, o valor de foods vai ser um texto escrito bananas. Repara o seguinte, tem que ser assim mesmo, tá, gente? Eu não poderia chegar aqui e botar o texto food. Ele nem vai deixar, tá bom? Ele nem vai deixar. Por quê? Olha só. Deixa eu ver se eu consigo aqui deletar só para fazer errado. Ele não deixa. Porque o que eu tenho antes é o nome de uma variável e não um texto. O que eu tenho depois é um texto. Por quê? Porque é o que está armazenado nessa propriedade, tá bom? Nessa propriedade chamada food. Vamos lá, e aí ele pede para você seguir. Agora a segunda propriedade vai ser equipment, cujo valor é o texto map. Estou só seguindo o que ele está mandando. Na terceira, adicione o valor, o nome clothing. Então, olha só, clothing, cujo valor vai receber o texto hat.
Aí agora, use a função print para imprimir a propriedade do alimento do objeto usando myBackpack.food. Então, olha só, fora da estrutura aqui do myBackpack, eu vou usar a função print e vou printar o quê? Vou escrever o quê? A propriedade dele, food, bananas. Então, myBackpack.food. É assim que eu acesso uma propriedade de um objeto. Lembra disso? Deu play, acabou. Vamos lá. Agora obtenha mais suprimentos. Substitua bananas por um array. Ou seja, olha que interessante. Olha o que você vai entender agora. E aí você vê que os conhecimentos eles se acumulam. Você já viu que dá para usar if dentro de if, for dentro de for dentro de if dentro de for. E agora você vai ver que, tá vendo a propriedade? Cada propriedade dessa de um objeto, que a gente já viu isso, né? Um objeto entre chaves, várias propriedades. Cada propriedade tem um nome e um valor atribuído a ela. Esse valor atribuído a ela, além de poder ser apenas um texto, ele pode ser um array. Ou seja, você pode chegar aqui dentro e... Lembra disso? Como eu crio um array? Eu boto esses colchetes, né? E agora, em vez de bananas, o que ele está pedindo, olha só, armazene 2 ou mais alimentos. Então, food agora é um conjunto de possibilidades, tá bom? Conjunto de possibilidades. Então, eu vou escrever essas possibilidades. Ó, pode ser bananas. Vou botar agora uma segunda possibilidade. Apples. Sei lá. Pode ser qualquer coisa. Vamos lá. Other. Qualquer coisa. Vou botar qualquer coisa aqui. Ele não obriga que seja... Aqui. Vou botar abacaxi em português mesmo. E a mesma coisa ele pede para equipamento. Então, equipamento que antes era só map, esquece. Agora vai ser um conjunto de coisas. Eu vou botar hat, né? E vou botar outras opções aqui. Vamos ver se ele vai implicar com português, mas eu acho que não. Jaqueta, sei lá, lupa. Equipment. Não, antes era só map, né? Vamos botar o map aqui. Mapa, jaqueta não, né? Equipamento é tipo algo que você pode usar. Vamos botar aqui, sei lá, fósforo e lupa. São 3 equipamentos, eu tenho 3 frutas, 3 equipamentos e agora sim roupas, né? Então vamos botar a primeira opção que já estava. Agora vai ser hat. Vamos botar aqui sei lá, jeans, vou escrever qualquer coisa aqui e jaqueta. Então, repara só, cada propriedade, gente, é um conjunto de valores, tá bom? Por quê? Porque mochila é mais ou menos assim, né? É uma coisa que tem muitas coisas dentro de uma mochila, né? Então, de comida eu tenho várias aqui, ó. De equipamento a ser usado, tem vários, mapa, fósforo, lupa. Então, o que ele está pedindo é justamente isso, só isso, tá? Você acrescentar. O que você está aprendendo aqui? Que cada propriedade de um objeto pode ser um conjunto de valores, um array. Print elevation. O que ele está querendo aqui? Atualize seu progresso. Tá? Você está escalando a montanha. Nesse desafio você calculará o progresso da elevação. A base da montanha começa a 100 metros e você escalou mais 455 metros. O que ele quer? Atribuir um novo valor para a variável elevation, adicionando 455. Bom, atribuir um novo valor, a gente já sabe o que é, quer dizer atualizar o valor. Elevation igual a elevation mais 455. Isso a gente já viu antes, né? Atualizei. O que ele quer mais que eu faça? Use a função print para imprimir essa nova variável. Engraçado que o Grasshopper às vezes faz umas coisas que parecem mais fácil do que a gente vem fazendo, né? Então, olha só. Não, você decidiu parar para fazer um lanche e percebeu que deve ter pegado a mochila de outra pessoa quando o guarda florestal a estava verificando mais cedo. Então, não foi você que preparou essa mochila e não sabe o que tem dentro dela. Você decide verificar que alimentos estão dentro dessa outra mochila, ou seja, other backpack. Tá, vamos para as instruções.
Crie um laço for of para verificar cada item armazenado em allthebackpack.food. Então vamos lá, crie o laço for of. Cada element, ou seja, eu poderia botar qualquer nome aqui, de allthebackpack.food, é isso que ele está pedindo, né? Olha só, crie um laço for para verificar cada item armazenado de allthebackpack.food, ou seja, allthebackpack.food deve ser um array com várias coisas lá dentro. E use, dentro do for, o que ele vai fazer é a função print, ou seja, printa, escreva cada um desses elementos. Então repara, como é que funciona o for? Vamos relembrar. Cada vez que eu repetir essa variável aqui, element, vai ter um valor diferente, que é cada um dos itens dentro desse array. Repara que isso aqui é um array, isso aqui é um conjunto de itens. Então, print element. Ah lá, tinha 3 coisas dentro dessa mochila lá, crackers, chocolate and raisins. Vamos lá. A subida final. Eu acho que essa aqui é a última, galera. Eu acho que é a última. Acabou aqui, tem o certificado, tá bom? Se foi difícil, gente, me pergunta, bota um feedback aí nos comentários. Mas você viu que eu fiz tudo junto com você. Vamos ver o que ele pede aqui como tarefa final. Você está quase no pico, mas deve escalar os últimos 3 metros para chegar ao topo. Tomara que a Other Backpack tenha uma corda dentro da propriedade Equipment. Então você vai fazer o seguinte, use um laço for of. Então já cria um laço aqui for of. Beleza, cada elemento dentro de que? Vamos lá. De otherbackpack.equipment. Então, otherbackpack.equipment. Só estou fazendo o que as instruções estão me mandando. E agora adicione um if-else dentro das chaves do for. Então, olha só. Aqui dentro eu vou acrescentar um if-else. Vamos lembrar como funciona o if? O if funciona da seguinte forma. Tem que botar uma condição aqui dentro. Ele deve dizer aqui, ó. Teste se element é igual a rope. Então, olha só. Rope. Então, eu vou testar dessa forma. Element igual, lembra que são 3 iguais, né? Mas basta você clicar aqui. Igual ao texto ROP. Rope. Tá bom? Esse é o teste. Se isso der verdadeiro, ele vai fazer alguma coisa. Vamos ver o que ele quer que faça. Se o item que você está examinando for, de fato, rope, imprima, ou seja, use print, uma mensagem dizendo que a corda foi encontrada. Então, vamos lá. Print o texto. Encontrou. Tudo bem? Só isso. Você pode botar a mensagem, eu acho que você pode botar qualquer coisa aqui. Se não tiver o rope, aí é o else, né? O else é o se não. Se aquilo for falso, se não tiver em nenhum... Repara o seguinte, ele está repetindo isso para cada um dos elementos de equipment. Ou seja, ele vai ver tudo. Se o primeiro for rope, ele já vai escrever encontrou. Mas se não, ele vai fazer alguma coisa aqui, ó. Imprime uma mensagem dizendo que a corda não foi encontrada. Então, eu vou botar aqui. Printa não encontrou. Deixa eu já dar um play, porque eu acho que já é o que ele pediu. Beleza, conseguimos. Vamos só ver aqui e entender o que aconteceu, gente. Olha aqui. Ele foi percorrendo essa tal lista de equipamentos aqui. Na primeira, ele viu que era outra coisa, porque escreveu não encontrou. Depois, ele viu que era outra coisa, porque escreveu não encontrou. Na última, era rope. E aí ele printou, encontrou, beleza? Então ele só entrou no else 2 vezes e depois finalmente encontrou. Galera, parabéns, você conseguiu aqui o certificado do primeiro curso, Fundamentals, ou Fundamentos do Grasshopper, beleza? Então é só você fazer o download, ou você pode clicar aqui também, ó, para entender quais são todos os certificados que tem. Lembra, já está salvo na sua conta Google que você usou para logar no Grasshopper. Então, gente, isso já está salvo, tá? Daqui para frente, se você acessar do seu celular, você está com o seu certificado lá. Seu certificado vai estar sempre lá, resguardado, do Fundamentos 1. Tudo bem?
Pode imprimir para guardar com você e me fala aí se você teve alguma dificuldade.